E aí eu queria chamar agora a doutora Lília Donati, né, psicóloga, que também tem um Instagram que voltado para a questão da endometriose. Doutora Lilian, pode ligar a câmera e o áudio, por favor? Olá, Tudo tudo bom? bem? Seja Consegue me bem-vinda. ver? Sim, né? Liguei Sim, o tá áudio. ótimo. Tá bom. Muito prazer em estar aqui com Eu vocês. queria que você começasse Obrigada se pelo convite. apresentando, né? Falando um pouquinho do seu Instagram, e aí eu já entro em seguida com a primeira pergunta que foi do Instagram do Gampesse. Sim, eu sou psicóloga, eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e me especializei no cuidado da mulher com endometriose. Por eu também ser uma portadora de endometriose, há anos atrás eu escolhi essa doença para pautar meus estudos dentro da psicologia e fazer essa ponte entre a psicologia e a endometriose. É um assunto pouco explorado, né? A gente encontra poucos profissionais com essa especialização, então por isso que eu tenho criei o Psicoendologia, que é o meu perfil dentro do Instagram, para poder disseminar conhecimento e aproximar a psicologia para as pessoas que não conhecem e não olham para esse lado, né, para o tratamento emocional, como é tão importante a gente cuidar do emocional dentro do contexto da endometriose. Eu Doutora, faço, pois não. eu queria que você começasse falando de como é que como recebe esse primeiro diagnóstico, né? Até uma das perguntas que chegou aqui pelo Insta do Gampes foi: recebi meu diagnóstico hoje, mas não sei nada. Como administrar, né? Se tem um luto pelas comidas que a gente deixa, né? Tem um choque quando a gente recebe, assim, um medo do que é a endometriose. Como é que a psicologia pode ajudar a gente com isso? Isso é perfeito, essa pergunta. A primeira coisa que a gente precisa é ser pautado de informação, de conhecimento. A gente precisa entender o que está acontecendo conosco, o que é a endometriose. Por isso que é tão importante esses eventos e disseminar esse conhecimento, porque esse é o primeiro ponto. Impacta, né? Eu lembro quando eu recebi o meu diagnóstico, eu não sabia o que era endometriose, assim como tantas de vocês aqui, né? Esse impacto de não saber o que a gente tem causa um efeito muito negativo no nosso mundo emocional, na nossa psique. Então, o primeiro ponto é esse, a gente poder ter informação, se munir de informação para saber o que é a endometriose, mas ter um cuidado, assim, porque o seu tratamento vai ser personalizado, né? Às vezes a gente vai para a internet, acho que é um comportamento meio assim, geral de todos nós, né? A gente tem uma dúvida, a gente vai lá no Mister Google e a gente coloca lá endometriose. Eu acho que esse cuidado precisa ter, porque a internet tem coisas incríveis, maravilhosas, nos ajuda muito, né? Mas ter esse cuidado do filtro de informação que você vai ter, porque você não sabe ainda qual é o grau da sua endometriose, onde estão os focos da endometriose, tudo isso vai fazer diferença no seu tratamento. Então, a gente tem que ter cuidado para poupar o nosso mundo emocional, a gente tem que ter calma, eu sei que é difícil, principalmente quando a gente tem aí, né, esse diagnóstico um tanto desconhecido, ao menos na nossa vida, então é muito difícil ter calma nesse momento, eu sei, mas precisa colocar esse pé no aqui e agora, buscar informação e entender como vai ser o seu tratamento dentro da endometriose. E se tem algo que nos ajuda aqui, né, no meio da internet, de todos os grupos como de vocês, as clínicas especializadas, é a gente saber que se a gente está aqui falando disso é porque existem caminhos, né? Você vai descobrir o seu junto conosco, você vai traçar o seu caminho de melhora, quais são os seus sintomas e o que precisa ser feito especificamente no seu caso. Individualizar a informação é muito importante, porque senão realmente a gente tem uma gama muito ampla de informações e muitas dessas informações não necessariamente têm a ver com o nosso caso específico. Então, esse é um cuidado muito importante que a gente tem que ter. Conhecer, mas filtrar. E aqui do chat já tem uma pergunta que a gente pode dar seguimento. Boa tarde, doutora. A endometriose em si já causa ansiedade ou começa com sofrimento emocional de não poder ser mãe? Eu até acrescento, assim, às vezes das dores, né? Algumas da incapacidade, do impacto no trabalho, como a Nasi trouxe no começo aqui o depoimento, né?
Perfeito, excelente pergunta essa. Isso vai depender muito de cada pessoa, né? Mas geralmente a ansiedade, gente, isso é incrível ter perguntado dessa forma, porque a ansiedade, ela parte do quê? Dos nossos pensamentos, de como a gente está interpretando a situação que a gente está vivendo. São os nossos pensamentos, é o nosso olhar que vai trazer, que vai ativar emoções e sensações, e, por exemplo, chegando à ansiedade. Então, num primeiro momento, o desconhecido pode começar a gerar essa ansiedade, certo? O diagnóstico é o desconhecido. Então, a gente começa com aqueles pensamentos, nossa, mas como vai ser a minha vida? E agora tudo vai mudar. Então, perceba, são qualidades de pensamento que vão para o futuro. Minha vida não vai ser mais a mesma, eu vou ter muito prejuízo, eu não vou conseguir planejar minha família, enfim, e assim vai. O encadeamento de pensamentos. Esse encadeamento de pensamentos é que vai levar à ansiedade. O que a gente tem que fazer? É aquilo que eu falei, eu sei que é desafiador ter calma nesse momento, mas trilhar esse caminho passo a passo vai trazer um efeito protetivo para o seu emocional. Por quê? Muitas dessas perguntas que emergem nesses pensamentos ansiosos, vocês podem observar que não tem resposta nesse momento. Se você acabou de ter o diagnóstico, você vai precisar primeiro entender como que a endometriose está afetando o teu organismo e a partir daí traçar um planejamento de tratamento, inclusive emocional, para não deixar a ansiedade tomar conta, porque a ansiedade vai atrapalhar esse percurso, né? A gente vai começar a ativar, começa da ansiedade, depois a gente pode ir para uma tristeza, para uma angústia. Muitas pacientes, a gente sabe, estudos científicos nos respaldam disso, que a mulher com endometriose, ela tem mais propensão em ter quadros de ansiedade, em ter quadros depressivos, em ter quadros de estresse agudo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, preservar o nosso emocional é muito importante. Esse passo a passo, então, trilhando esse contexto do hoje, né, do que está acontecendo hoje na minha vida e quais são as transformações que eu tenho que trazer, tem que ser com calma, tem que ser um percurso aí guiado. Muito importante isso para não ativar essas sensações emocionais exacerbadas e desregular o nosso emocional. E tem outra coisa, né? A insônia, dor na lombar, dor abdominal, tudo. Aí a pergunta que chegou no Campes foi: tudo isso pode ser causado pela endometriose? Pode, né? Porque não é corpo e mente separado, né, doutora? É tudo junto. Exatamente, exatamente isso. Tudo junto, uma coisa vai intensificando a outra, numa balança constante, né? Então, perceba, olha que importante isso que você trouxe da insônia, né? As perguntas que vieram. A ansiedade, esse encadeamento de pensamentos ansiosos, certamente pode influenciar na sua qualidade de sono, porque vai chegar a hora de dormir, você está com tanta preocupação, é uma nuvem de preocupações que você não vai conseguir pegar no sono. E aí vai esse encadeamento de questões físicas, emocionais, se cronificando. Então começa a ter, exemplo, né, começando por aí, pela insônia, depois a gente vai ter o cansaço físico, né, a gente vai ter uma indisposição, o cansaço já proveniente da endometriose mesmo orgânico também vai passar a ser um cansaço emocional, físico, e isso vai gerar uma série de consequências que não vai nos ajudar a seguir de um jeito assertivo, né? Então, tudo isso pode sim ter um efeito tanto físico quanto emocional nessa balança constante, né? A gente não necessariamente vai dizer o que vem primeiro, isso é muito encadeado, né? Uma coisa muito assim constante e conjunta. Doutora Lilian, e aqui eu vou juntar duas perguntas, uma do Instagram e uma do chat, né? A do chat perguntou: tem acompanhamento psicológico para o companheiro da mulher com endometriose? E aí eu queria trazer um relato que chegou do chat, né? Todos os dias eu choro, sinto muita angústia, a endometriose está acabando com os meus sonhos, com o meu casamento. Será que preciso de antidepressivo para ficar melhor? Então, assim, essa coisa do impacto da endometriose no casamento, né? E da necessidade de procurar auxílio. É muito importante, né? Esse apoio dentro do casamento vai ser fundamental para ser percorrido. Então, assim, existe sim o acompanhamento psicológico também do parceiro, sem dúvida alguma. E quanto mais parceiros procurarem isso, melhor vai ser esse ajuste da dinâmica entre o casal e dessa dinâmica familiar. Então, é possível ter a psicoterapia da própria paciente que tem endometriose, é possível ter a psicoterapia do companheiro da pessoa que tem endometriose e do casal. Também é importante, muitas vezes, chegar nesse ponto de entrar em uma terapia de casal,
Por quê? O ponto fundamental aí é você ter a comunicação aberta com o seu parceiro. Assim como você não sabe o que é endometriose, muitas vezes o seu parceiro também não sabe, né? E é o que eu sempre comento com as minhas pacientes. Leve o seu parceiro na consulta ginecológica, para ele ouvir como é o diagnóstico, para ele entender o que é a doença, né? Na psicoterapia, se você estiver fazendo uma psicoterapia individual, a vinda do parceiro pode até ser combinada, isso pode acontecer, mas o ideal é que ele tenha uma psicoterapia individualizada, até para que ele tenha liberdade também de colocar os sentimentos dele e ajustar do lado dele, ou então a terapia de casal, né? Agora, entrando aí na questão da segunda pergunta, o quadro de depressão a gente vai precisar avaliar. O que eu sempre gosto de colocar como ponto aí de atenção é uma tristeza intensificada num tempo contínuo, né? Então a gente precisa perceber 2 a mais semanas numa tristeza contínua e numa intensidade muito alta, precisa buscar uma ajuda, uma avaliação de um profissional especializado. Por quê? Essa tristeza pode se cronificar, chegar no estado depressivo mesmo, na depressão, e se tiver acometido o organismo, né, os hormônios cerebrais desequilibrarem e entrou em depressão, porque depressão, gente, é uma doença, né? A depressão, ela é uma doença química cerebral, teve uma desregulação química cerebral, e aí vai precisar de medicação psiquiátrica para ajustar. Às vezes, por isso que é importante buscar ajuda, às vezes não necessariamente vai ser por meio de medicação. A psicoterapia, as estratégias da psicoterapia podem ajudar a reverter e ressignificar esse quadro. A gente tem muitas técnicas para trazer isso. Muitas vezes a paciente que se sente dessa maneira é porque não tem voz, né? Não consegue extravasar o que está sentindo, falar sobre isso. Então, não necessariamente quem está em uma tristeza profunda está em depressão, e se estiver em depressão, não necessariamente precisa ter uma medicação psiquiátrica, mas tudo isso tem que ser avaliado caso a caso. Genericamente, a gente não pode falar, é até um risco a gente falar genericamente, porque é tudo muito individualizado, né? Se for químico, a gente vai ter que encaminhar para um psiquiatra e iniciar esse tratamento. Se não, a psicoterapia pode sim também ter, diante das estratégias, regular as emoções, sim. A Gabi está pedindo para você falar da relação dos tratamentos hormonais, né, que muitas vezes mexem muito com a mulher com endometriose, e os distúrbios emocionais. Sim, é muito comum, né? É por isso, gente, que assim, tratar da endometriose precisa ter uma equipe multidisciplinar, né? Nós, psicólogos, a gente não medica o paciente, né? Então, a gente sabe, né, dessas alterações que os hormônios trazem no organismo e que realmente pode gerar, né? A ação dos hormônios pode, de fato, alterar as emoções. Tem uma alta irritabilidade, tem a questão da tristeza, tem os efeitos no organismo, né? Então, por exemplo, a queda da libido, isso também tem repercussão emocional. Então, tem um encadeamento, né, do uso dos hormônios e algumas consequências emocionais, seja do próprio hormônio ou seja de um efeito colateral que esse hormônio traz na vida da mulher. Então, por isso que ele é multidisciplinar. A gente vai precisar também estar em contato com o seu ginecologista para ver, identificar esses sintomas e identificar se existe um outro tipo de hormônio ou um outro tipo de tratamento para diminuir esses efeitos colaterais e ajustar novamente o lado emocional. Eu sozinha, né, muitas vezes não consigo ter essa ação. Eu vou ter que estar junto com o seu ginecologista, conversando, trocando o caso para a gente entender se é algo realmente da medicação, do hormônio, ou se é só um ponto mais comportamental e emocional. Essa avaliação também tem que ser bastante individualizada, mas sem dúvida alguma isso ocorre. O hormônio afeta questões emocionais. Doutora, a gente vai entrar nas 2 últimas perguntas. A Sayori está perguntando aqui no chat que ela ouviu que a endometriose está relacionada a mulheres que guardam suas emoções, que não se expressam. Se isso existe mesmo, se existe mesmo esse tipo de relação. Olha, eu diria assim, guardar as emoções e a gente não expressar o que sente não é bom para nada, gente, para nada, né? E afeta, sem dúvida alguma, a gente, nós somos seres... a gente tem vários pilares que precisam ser cuidados, né? O emocional é um deles, mas a gente tem o físico, a gente tem
o espiritual, não no sentido de religião, mas de espiritualidade, tudo isso a gente precisa administrar na nossa vida, né? Então, é muito importante a gente ter esse olhar amplo para o que está acontecendo conosco, né? Então, é bastante importante a gente ampliar esse olhar para entender as consequências daquilo que a gente está sentindo. Eu vou E não fazer só um parêntese, doutora, que a Joana aqui até pontuou. tá? Hiperatividade, mulheres mais energéticas, estressadas, controladoras. Você também identifica esse perfil na paciente com endometriose ou não? Clinicamente, a gente observa que sim, a gente tem que ter um certo cuidado de traçar perfil de personalidade com endometriose. Hoje, né, as teorias da psicologia psicossomática, a gente já não usa dessa forma por ser um tratamento muito individualizado e nós temos toda essa complexidade que eu estava comentando. Mas, clinicamente, a gente observa pessoas que são muito rígidas, pessoas que são controladoras, pessoas que não expressam os sentimentos, né, não entram em contato com as questões emocionais. Então, a gente observa, assim, é muito comum aparecer esse perfil emocional no consultório, é bem comum. E aí, a última pergunta para a gente finalizar, né? Eu vou trazer aqui, a Lara disse Aparecida dizendo assim, que sou eu. não, porque tem muita coisa, É eu muito queria dar comum, conta de né? toda, né? Eu Todas. sei. Mas a doutora Lilian já teve com a gente outros encontros no sábado, né? Que aí foi só ela. Então a Liana vai trazer novamente. Ela sempre acompanha as programações do Gampes, pessoal, porque assim, a gente voltou com os encontros virtuais e tá funcionando. A Lara Legal. estava pontuando essa coisa da endometriose e das mulheres ditas resistentes, né? Que às vezes levam uma sobrecarga de informação. E a gente recebeu, que eu queria juntar com a última pergunta que chegou no Insta do Gampes, a questão também de que às vezes a paciente começa uma terapia e não vê o resultado, talvez porque ali faltou um psiquiatra junto, né? Porque já era uma questão mais completa, ou porque às vezes não se identificou. Eu queria que você pudesse falar para quem começou e ainda não viu os resultados da psicoterapia para não desistir, né? E também desse estereótipo que a gente tem da supermulher, que é aguentador, que aguenta tudo, que leva tudo, né? Que é bem comum a gente ver também nas pacientes com endometriose. É verdade, gente, é muito isso, assim, não é fácil fazer psicoterapia. Quem disse que é fácil a gente mexer nas nossas dificuldades, a gente olhar para esse perfil, né, que aparece muito no consultório, não é fácil a gente ressignificar. Então, tem momentos que pode mesmo ter uma resistência, é uma dificuldade nossa de ir além. E a gente precisa respeitar o nosso momento. Às vezes, né, você não teve uma identificação com o psicoterapeuta, isso pode acontecer. Às vezes você não teve uma identificação com o tipo de tratamento, porque dentro da psicologia tem várias formas diferentes da gente cuidar do paciente. Às vezes o psicoterapeuta não entende de endometriose, isso faz diferença, porque a mulher não se sente entendida. Então tem N questões aí que pode ter atrapalhado o seu caminho dentro da psicoterapia, mas é isso mesmo, né? Não desista, porque o seu emocional, ele é o que você tem de mais rico, né? Se você não tiver ajustado, se você não tiver centrada, muitos dos outros contextos da sua vida vão ser mais difíceis de serem regulados. Então, não subestime o seu emocional, gente, é muito importante. Existem estratégias que você pode fazer dentro da psicoterapia, mas existem também estratégias fora, que você, sendo orientado, consegue regular emoções, né? Então, não vai dar tempo de falar disso hoje, mas já fica, né, para Já assuntos fica para a depois, Liana já fica trabalhar para nos próximos ali, ó. encontros. Próximo ainda encontro pode ter esse tema, né? As estratégias, o que está nas suas mãos e você pode fazer. Lógico que a psicoterapia é importante, sem dúvida alguma, porque é o tratamento individualizado, né? E você merece isso. Mas a gente pode, né, nas nossas casas, no nosso mundo, a gente tem estratégias para perceber o nosso mundo emocional e agir de uma maneira assertiva. Então, não desista, gente. O seu emocional é muito rico, é muito importante nesse caminhar. E aí eu queria fazer um parêntese e louvar a iniciativa da Liana e da Gabi quando fundaram o Gampes, né? Porque os estudos também mostram a importância dessa rede de apoio, tanto o olhar multidisciplinar, mas das mulheres se apoiando umas às outras. E eu queria muito agradecer a participação da doutora Lília, pedir para ela dizer o Instagram dela antes de encerrar, né? Para quem não segue, poder seguir lá. Psicoendologia, não é isso, doutora? Isso, psicoendologia, isso mesmo. Psicoendologia, junção de psicologia com endometriose. Né? Então, é isso mesmo. Lá no Instagram tem o site também para vocês olharem. E eu estou à disposição de todos. E realmente, assim, agradecer por estar aqui, elogiar o trabalho de vocês, da Liana, do Gampes,
que realmente faz toda a diferença nesse apoio. A rede social faz toda a diferença no mundo emocional. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Eu queria convidar o doutor João Paulo Timbó, que é ginecologista, cirurgião também, né? Que vai conversar um pouquinho com a gente agora sobre os desafios do acompanhamento das mulheres com endometriose no SUS. Doutor João Paulo, por favor, ligue a câmera e o microfone. Tá me ouvindo aí? Sim, seja bem-vindo, doutor João Paulo. Eu queria que você começasse se apresentando e dizendo como foi que você chegou, né? Ou não sei se você se encontrou com a endometriose ou a endometriose se encontrou com você. Como foi que vocês começou aí nessa parceria com a endometriose? Contra ela, na verdade, né? Acredito que o ponto de partida da endometriose, né, é na formação do médico. Hoje em dia, é na formação do médico, obviamente. Hoje em dia, a gente tem a subespecialização em endoscopia ginecológica e tem muitas residências no Brasil afora e aqui no estado do Ceará como um grande centro de formadores de médicos, cirurgiões e laparoscopistas de alta complexidade, não foi diferente. A gente tem 2 centros de formação em endoscopia ginecológica, não é para especificamente endometriose, mas diria que é a porta de entrada para esse mundo, né, de alta complexidade. A doutora Karim, né, comentou das cirurgias, então a gente sabe que requer um grau de expertise, de treinamento, né? A gente tem centros de treinamentos em laboratórios, né, em simuladores antes de realmente ir para o campo em si, né, para a gente diminuir as curvas de aprendizado e formar cada vez mais médicos, profissionais que possam fazer esse atendimento ultra especializado. Doutor, e hoje, onde é que eu encontro esse especialista de endometriose no SUS, né? São nesses centros de formação, né? Como é que a paciente com endometriose pode ser encaminhada? E aí eu queria também que a gente fizesse um parêntese para comparar com a iniciativa privada, porque a gente costuma sempre dizer que o Ceará está muito bem servido, a gente tem 5 grupos que operam muito bem, em excelência aqui no estado, e para quem é paciente, às vezes parece pouco, mas eu queria que você comparasse com os outros estados, só para a gente entender como está o cenário. Muito boas perguntas, né? E bem pertinentes, na verdade. Mas deixa eu só fazer dar boa tarde a todos, né? Agradecer o convite, né? E principalmente parabenizar, né, a iniciativa de todos aqui, né? Do pessoal do grupo de apoio, né? O atendimento especializado. A gente vê que a endometriose ela exige isso. Ela exige um apoio psicológico especializado, ela exige uma nutricionista que entenda, exige um cirurgião, uma cirurgiã que tenha capacidade técnica científica, exige essa rede de apoio. Então, é uma doença que exige muito de todos, exige da parte da fertilidade. Então, a gente sabe que os desafios na fertilidade são diferentes para a portadora de endometriose. Então, ela exige ele exige um mês. Então, um mês amarelo é mais do que justo, né, para uma doença tão desafiadora, né, com cor e tudo, vim até né, até copiei o doutor Evangelista, apareceu no jornal de amarelão lá, representando o nosso maço amarelo, né, e agradecer também e parabenizar a presença das pessoas que estão aqui, muitas portadoras de endometriose, né? Tem algumas pacientes aqui conhecidas, pessoal do César, alguns pacientes do consultório, né? E a história do relato da paciente, a Nazi trouxe isso aí, né? Agradeço pelas palavras e pela troca de experiência, todos crescemos com isso, né? Principalmente a paciente que necessita desse apoio. Então, voltando à pergunta, se existe o especialista de endometriose pelo SUS. Então, a gente, sim, não só tem especialistas, mas tem centros, né? Então, quando a gente fala de endometriose, a gente não consegue um profissional resolver tudo. Então, a gente tem centros de apoio de endometriose, né? Os 3 principais centros, a maternidade escola, o hospital da Polícia Militar, até mudou de nome, agora estou me esquecendo aqui o nome específico, e o Hospital César Carlos. O HGF operava, mas ele como não tinha parte intestinal,
né, acredito que ele, digamos assim, tem o atendimento, o ambulatório, né, mas eu acredito que a parte intestinal pode ser que nesse momento não está dando assistência completa, mas se a gente for falar de um atendimento primário, a gente recebe pacientes do HGF também, né, que pode apoiar essa paciente, e nem sempre é o procedimento cirúrgico. O paciente precisa dessa avaliação inicial, que vai passar desde a avaliação da dor, avaliação anatômica, através de exame físico, exames complementares que sejam necessários. Primeiro passo, doutor, para ser encaminhado para um centro desse, né? Ou lá na maternidade, ou no César Carlos, né? Ou lá para o Hospital da Polícia. Como é que a paciente que está hoje, né, no SUS, qual a porta de entrada para ela? A porta de entrada ela é meio única para todo tipo de especialidade, né? E a endometriose, como é uma coisa relativamente, eu diria que não é uma doença nova, é uma doença que tem estudo novo. A gente está estudando ela agora. 10 anos é muito pouco para uma doença que pode ter sido descrita em Cleópatra. Então, muita gente, até pela falta de informação, algumas vezes até médico, não consegue fazer um encaminhamento específico, tudo, mas ela segue o padrão de todas as outras especialidades. Se precisar, por exemplo, do reumatologista, do acupunturista ou do cirurgião bariátrico, né, ele vai para posto de saúde e o posto de saúde vai regular através da central de marcações de consulta. Então, tem toda essa regulação integrada da SESA, Secretaria de Saúde do Estado, né, que faz esse intermédio e essas marcações, tudo integrado no sistema. Então, para essa porta de entrada, essa primeira marcação, através do posto de saúde. E depois eu vou até pedir para a Liana falar um pouquinho da experiência dela, né? Quando a gente terminar as perguntas aqui com o doutor João Paulo. Vou correr pelo andar da hora. Doutor, e os remédios para endometriose, DIU, a gente consegue colocar? O que a gente consegue fazer no SUS em termos de tratamento? Eu diria que o SUS é um serviço, digamos, um plano de saúde muito bom. Mas, infelizmente, ele não consegue dar assistência a 220 milhões de habitantes, né, pela sua estrutura. Mas, quando você chega, né, ao ponto, principalmente ao setor terciário, e quando a gente fala de abordagem do paciente, é setor terciário, setor quaternário, a assistência é boa ou excelente. Então, a gente tem todo o material, não só material cirúrgico, toda a assistência muito boa no SUS. E da medicação não é diferente. A gente tem duas medicações, né, que são considerados de alto custo, que o SUS cobre. Uma é o análogo de NRH, né, que é uma arma muito forte, mas muito importante em casos muito bem selecionados, né? E temos o DIU medicado, além do de cobre para contracepção, obviamente, né? As meninas todos sabem que DIU de cobre e endometriose não combinam, e a gente indica geralmente o DIU medicado, né? Que o DIU, né, que contém hormônio na formulação dele e que pode gerar um conforto para a paciente, é um dos tratamentos, inclusive, para paciente que tem endometriose, mais adenomiose associada, ela se presta muito bem a esse tratamento. E sim, tem no SUS e é totalmente factível de se iniciar esse tratamento. E, doutor João Paulo, em termos desse olhar multidisciplinar, né, que a gente conversou muito hoje, nutricionista, físio, a gente consegue esse acesso? Pronto, o que a gente tem de especializado, até pouco tempo a gente tinha até acupunturista, né, a doutora clínica da dor, nossa sócia Caos, mas infelizmente ela teve que se afastar por causa da pandemia, por ser grupo de risco. E a fisioterapia também a gente tinha um serviço, mas realmente a gente tem alguns problemas em contratação de profissionais por conta do limite de teto para contratar profissionais novos. A gente não tem a gente está bem no limbo entre as cooperativas e a contratação, né, de profissionais. Então, está tendo essa tendência, como já aconteceu na maternidade escola, né, de uma empresa com parceria particular contratar. Então, a gente está com deficiência nesse momento. Mas há um projeto, né, já vai começar agora um projeto
de concurso para a maioria das especialidades, né, de saúde, desde auxiliar de enfermagem, enfermeira e fisioterapia, nutrição, e acredito que a gente vai deixar uma equipe bem robusta, mas nesse momento a gente está sem fisioterapeuta e a nutricionista a gente pega um pouquinho emprestado do pessoal da bariátrica, mas o acesso é um pouquinho difícil. Realmente essa abordagem da nutrição e da fisioterapia fica um pouco mais difícil. Mas a gente tem a psicóloga, né, que nos dá assistência lá no setor de ginecologia. Doutor, e eu queria que a gente falasse um pouquinho dos desafios dessa formação. Você disse, a endometriose não é uma doença nova, mas assim, e um pouquinho dessa história do tratamento da endometriose no Ceará, né? Porque a gente formou grupos de excelência, as meninas estavam perguntando, né? A gente tem o próprio grupo que o doutor João Paulo faz parte, né? Que é um dos expoentes de cirurgia, o grupo da doutora Karine, né? O grupo do doutor Leonardo, professor lá da UFC, né? O grupo do doutor Cisney, o grupo da Catiúzia. Eu esqueci alguém? Aí A Catiane, né? Catiane, desculpa. Uhum. Da Catiane, né? Então, a gente tem esses grupos que eles não trabalham só, né? Sempre trabalham em rede e são todos de excelência, né? E a gente tem aqui no Ceará esse diferencial. Muitos estados só tem um grupo, né? Não só tem um hospital. A gente tem 2 aqui pelo SUS. Na iniciativa privada, a gente tem vários operando, né? Eu queria que você falasse, assim, por que que você acha que no Ceará a gente conseguiu pelo menos na parte médica, nesse olhar multidisciplinar, apesar de ter muitos gargalos, a gente sabe que tem. Quando as meninas relatam aqui, eu estou na fila esperando, eu estou na fila esperando, quantas pessoas demoram para chegar lá na MEAC ou chegar lá no César Calles, né? Mas quando chegam, conseguem ter acesso, né, aos grupos, aos tratamentos, quando às vezes pelo plano de saúde, até chegar ao especialista certo, né? Então, por que que o Ceará conseguiu, né, formar tantos grupos, está dando tanta assistência? A Gabi estava comentando aqui, que é a outra cofundadora do Gampes, hoje ela mora nos Estados Unidos. Ela disse, Manu, estava comentando aqui no chat, eu já fui na Argentina, já fui em vários outros países, mas não tem assistência com esse olhar multidisciplinar, integrado, né, de vários profissionais, como a gente tem no Ceará. O que foi que levou a gente a se destacar tanto? Acredito que foi um conjunto de coisas. Provavelmente não foi um ponto específico, mas a história da laparoscopia no estado do Ceará, ela veio se moldando e veio se gerando uma robustez, né, encarreada da cirurgia bariátrica. Então, um dos grandes idealizadores e formadores de laparoscopista, Dr. Luiz Moura, até hoje bem atuante na área. Próxima semana a gente tem uma aula virtual com ele para os novos residentes que estão entrando nesse ano, né, em laboratório de habilidade, né, fundou vários laboratórios de idade, publica sobre formações médicas, formação em minimamente invasiva, formação em laparoscopia. Então, além disso, o Dr. Cisney trouxe, né, esse olhar diferenciado da endometriose, né? Aí veio o Dr. Leonardo também com um olhar minimamente invasivo, inicialmente operando por via vaginal e depois evoluindo para a parte laparoscópica. Então, a formação da própria doutora Karine no César Caos, né, aumentando conhecimento né, com outras equipes. Então, a gente tem vários núcleos, né, de formações diferentes, algumas vezes compiladas, algumas vezes, né, individualizadas, e a formação desses grupos, acredito que deva ter sido por isso, né? Mas a gente vê que a medicina do estado do Ceará é uma medicina muito boa, muito bem praticada, não só na especialidade da ginecologia. A gente vê o centro de reprodução aqui, quando a gente visita os outros centros, até em São Paulo mesmo, a gente não vê um centro tão desenvolvido, com estrutura, com a experiência, com o volume. Então, isso são números que realmente a gente bota a medicina do estado do Ceará, né, em um patamar, né, muito bom. Obviamente, em termos de volume, incomparável à cidade de São Paulo, o estado de São Paulo. Ela é incomparável até com alguns países, né? São Paulo, eu diria que é um micropaís. Mas a gente tem esse desenvolvimento muito bom na medicina do modo geral. Então, acredito que deve ter sido por esse ponto. E essa integração entre cirurgiões, esse bate-bola, a gente vê que tem várias equipes, então
as equipes, né, uma paciente às vezes opera com um, outro, depois opera com outra, e a gente tem esse network, eu acho uma coisa bem interessante, né, coisa que a gente muitas vezes não vê em outras praças. E em relação à comparação com outros estados do Nordeste, a gente, por muito tempo, agora menos, né, graças a Deus, nos outros estados a gente está tendo um desenvolvimento muito rápido, mas até pouco tempo atrás, 3 anos atrás, 4 anos atrás, a gente não tinha nenhuma equipe, por exemplo, no estado do Piauí, no estado do Maranhão, então os colegas, né, tinham que encaminhar para cá para a gente operar, ou alguns colegas tinham que ir para lá, então o próprio doutor Leonardo viajou para fazer formação com um colega do Piauí, né, um colega de Recife veio fazer formação com a gente, então a gente via que o estado de Ceará é um micronúcleo, né, na região norte e nordeste. Já operou paciente em Manaus, Maceió, muitos pacientes de Maceió, Recife, Bahia, né? Mossoró eu diria que nem conta, Mossoró é quase Ceará já. Ceará do que Natal. Rio Grande do Norte. É mais para Fortaleza do que para Natal. Então a gente tem muita paciente de Mossoró, né? Então a Fortaleza em si ela concentra muito esse ponto. Né? Uma das ideias é a gente tentar levar isso para o interior do estado. A gente já tem algumas equipes se formando, se moldando bem. A gente dá suporte a alguns, tem alguns colegas na região sul, de Juazeiro do Norte, alguns colegas em Sobral, tem até um preceptor que foi meu, que a gente conversa muito sobre isso, né? Acompanha algumas cirurgias com o Dr. Cine, a gente sempre convida quando tem os mutirões de endometriose, a gente faz mutirões, traz a equipe, né? Uma das melhores equipes diria do mundo, né, para operar com a gente aqui, para a gente fazer nesse network, a gente faz um network bem legal, além de divulgar a doença, a gente ainda dá agilidade à fila, né? Então, eu acredito que o estado de Ceará está bem sustido em relação a isso. Infelizmente, são 220 milhões de habitantes para um plano que não é tão grande, digamos assim. É um plano que te dá um suporte quando você acessa, quando consegue acessar ele na sua integridade, te dá um suporte muito bom, mas ele não é totalmente acessível, digamos assim. Mas quando a gente compara outros países, eu diria que sim, SUS é um orgulho brasileiro. E a gente quis justamente trazer essa fala, primeiro porque o GAMPES sempre está pautando a questão das políticas públicas, né? Quando a gente faz a endomarcha, a gente está pautando essa visibilidade, né? Desde o começo foi assim. Segundo, para dizer que a gente precisa defender o SUS e que o tratamento das pacientes com endometriose também precisa acontecer lá, né? Então, quando a gente traz, como a gente teve aqui hoje, né? Mais de 60 pessoas discutindo, pensando isso, né? É para colocar em pauta. E terceira, para acalmar o coração de você que teve o diagnóstico da endometriose, né? Pra você ver, olha a excelência que o estado do Ceará é. Então, acalme o coração, né? Que a gente tem muitos caminhos, né? Você vai estar muito bem servido aqui. Doutor João Paulo, eu queria que você fizesse uma consideração final e uma mensagem final para todas as mulheres com endometriose que acompanharam a gente e que vão assistir depois a gravação, né? Para a gente fechar esse maço amarelo, né? Uma mensagem final para você que está nos dois lados do balcão, né? E que a gente pudesse falar um pouquinho dos desafios que vem pela gente, uma palavra para você que acompanha tanto essas pacientes, para a gente poder fechar aí o endoencontro, porque ainda tem uma parte cultural, não sai ninguém ainda não, que a gente vai já anunciar a parte cultural. Muito bem, eu diria que eu sou um otimista realista, né? Então, quando a gente começou as cirurgias de endometriose, eu tinha um filho de 4 anos, tinha um paciente que a gente operou, né, era 2015, então a gente conseguiu dar agilidade à fila, né? Então a gente tinha 2 filas, uma fila para chegar no SUS, outra fila para a gente operar. Essa segunda fila está bem menor agora, né? Então os planejamentos estratégicos estão muito bons, né? E a paciente que é operada ou no SUS ou no particular aqui no estado do Ceará, ela vai ser muito bem assistida. A gente conta com material de altíssimo nível, os carrinhos em Full HD, então a endometriose exige isso, não posso pegar qualquer material de laparoscopia, tem que ser o melhor. Então, são grampeadores da Johnson Johnson ou da Covid, são todas empresas multinacionais, então, se ela vai operar aqui, vai ser o mesmo material, né, e provavelmente a mesma expertise que ela operaria em qualquer outro país, nos Estados Unidos, na Europa, que seja. Então, diante do grande
diante do grande desafio que a doença exige de todos, dessa abordagem multidisciplinar, eu acredito que esse é o caminho, né? É óbvio, os desafios estão aí para a gente transpô-los. Então, eu acredito que eu sou um otimista, mas realista. A doença é muito grave, potencialmente grave. Mas a gente está cada vez mais robusto nessa atenção, né, que vai desde a parte do companheirismo, né, com o grupo das meninas, né, até do apoio psicológico, nutricional, a parte da fertilidade, as cirurgias com segurança, né, a formação dos médicos nisso. Então, tudo isso compõe a assistência à endometriose, que vai desde a formação lá do médico, da psicologia mais especializada. Então, ela está exigindo muito de todos, da informação mais abrangente, e esse evento é um grande exemplo desse. Novamente, parabéns a todos pela disposição de estar aqui, pela disposição de gerar um evento tão grandioso, né? Eu diria assim, classificaria assim esse evento. Obrigada, doutor João Paulo. E eu queria chamar a Liana, né, para a gente fazer a fala final de encerramento, né? Liana, amiga, pode ligar a câmera e o áudio. Meninas, enquanto isso eu vou falando, qual vai ser a nossa programação de encerramento? A professora Tatiana, lá da UFC, que é da Escola de Educação Física, né? Eu vou até colocar aqui. Não, a Gabi botou só para mim o chat. Vou pegar aqui o link para vocês. Está apresentando agora o espetáculo Mulheres e Novelos. O Mulheres e Novelos é um espetáculo que foi o TCC de uma das alunas, a professora eu não Tatiana. estou conseguindo ouvir vocês. Você me ouve? Tô ouvindo, Liana. Pronto, amiga. Pois eu não estou escutando nada. Meu computador travou e quando voltou sem som. Não estou conseguindo ouvir vocês. Eu vejo, mas não escuto. Então, deixa eu colocar aqui. Pronto, agora que eu ouvi. Pronto, voltou, né? Eu ia pedir só para você fazer a fala de encerramento e dizer para as meninas que o encontro não está terminando agora. A gente vai assistir esse espetáculo com a professora Tatiana Zuckerberg, né? Que é um espetáculo que quem já teve na Endomarcha 2 anos atrás, que foi a nossa última Endomarcha junto, se emocionou e chorou naquela Praça do Ferreira. E hoje a gente vai ter a oportunidade de ver o espetáculo completo no canal da TV do Cuca, né? Eu vou já colocar aqui o link para vocês. E aí eu queria pedir para a Liana fazer a fala de encerramento, mas dizendo que é o encerramento desse momento técnico, que a gente tem um momento artístico para alimentar a alma, para ver a mulher, a voz da mulher da endometriose dançando nos palcos com a companhia de dança da UFC, coordenado pelo trabalho maravilhoso da professora Tatiana, junto com essa programação do Cuca, né, da Prefeitura de Fortaleza. Amiga, Liana, agora sua fala para a gente encerrar o encontro. Tá dando para mim ver, eu tive que mudar de lugar, que tá um pouco escuro. Mas está dando. Bom, eu quero agradecer a todo mundo que participou, a cada palestrante, vocês são maravilhosos. Para mim, é uma grande alegria, é emocionante fazer parceria com todos vocês. São grandes especialistas, grandes nomes do tratamento da endometriose, sabe? Eu me sinto muito abençoada de poder ter amigos e parceiros como vocês aqui junto do GAMPES, que nos abraçaram e que caminham conosco já há tanto tempo, desde o começo do nosso grupo. Então, quero agradecer ao Dr. Evangelista Torquato pela parceria, pelo apoio que sempre nos dá, que praticamente adotou o GAMPES, né, que está sempre conosco aí, caminhando lado a lado, com tanto carinho, com tanto... Não tem nem o que dizer. Deus possa abençoar a sua vida, da sua família, da sua equipe, cada vez mais. Doutor João Paulo Timbó, muito obrigada pela disponibilidade, pela parceria, pelas informações preciosas. Aqui no GAMPES a gente tem muitas meninas que são pacientes suas e elas falam muito bem do senhor. Eu fico muito feliz de tê-lo aqui conosco. Eu gosto de sempre trazer médicos assim, humanos, que realmente sabem enxergar a mulher de maneira integral, não somente a endometriose, mas enxergar a mulher como um todo. E trata essa mulher como um todo. Muito obrigada, doutor João Paulo. Quero agradecer a Carinhazinha, minha médica maravilhosa. Ela ainda está aqui? Minha médica maravilhosa, que cuida de mim desde 2014. Né? Eu fico sem palavras. Ela é minha médica e da Gabi, minha prima. A Gabi está aqui com o Luquinha no braço, né?
Gabi foi operada também pela Carinhazinha, tá aí com o milagre dela nos braços. Olha o Lucas aí na câmera, ó. Lindo da prima. Carinhazinho, te amo, minha médica, minha linda, profissional de excelência. Muito obrigada pela participação. Nara Parente, a gente se conheceu agora, mas assim, já virei fã também. Muito obrigada, minha amiga, né, companheira de batalha aí também. Obrigada, doutora Lilian Donati, que também é endoguerreira e que resolveu usar todo o conhecimento dela para ajudar as mulheres com endometriose a vencer essa batalha no campo emocional, que é tão difícil. Eu digo porque eu já passei, eu também já precisei de acompanhamento psiquiátrico, já precisei de psicólogo, e eu sei a diferença que faz nessa caminhada até a gente recuperar a qualidade de vida. Então, muito obrigada por esse trabalho lindo do Psicoendologia. Agradeço a cada um de vocês. Eu ia falar alguma coisinha no final, mas o nosso tempo já está estourado, né? A gente vai entrar agora com o espetáculo Um Fio por Vez, a professora Tatiana Zilberberg, nossa colega maravilhosa do projeto Mulheres e Novelos, e que vai ser transmitido através do link da rede do Cuca, não é isso, Manu? Isso. E aí aqui, gente, eu já coloquei no chat, é o youtube.com/juve/tv. E aí, lembrando que o espetáculo Um Fio por Vez, da Companhia de Dança da UFC e do projeto Mulheres e Novelos, leva aos palcos a importância de as pessoas escutarem as mulheres sobre suas dores. Após a apresentação, a professora Tatiana Zippenberg, docente do Instituto de Educação Física e Esporte da UFC, e a Tamara Alves, que é bailarina, diretora artística e coreógrafa, serão entrevistadas pela Thaís Xavier, da Rede Cuca, sobre o processo de criação desse espetáculo e sobre como a arte pode ajudar a gente a promover a conscientização sobre a endometriose. Então, nada mais interessante do que a gente terminar nosso encontro com esse espetáculo lindo. E a gente está encerrando aqui, mas veja vocês lá no YouTube da Rede Cuca, que a professora Tatiana está esperando todas nós lá. É uma parceira, assim, sempre está com a gente nos encontros, está com a gente lá na Praça do Ferreira. E vocês que ainda não leu, tem que ler o livro, tem que ver o espetáculo. A gente sai reenergizada de como elas falam com a gente. Liana, mais alguma coisa, amiga? Ou vamos para lá? Não, amiga, eu vou encerrar porque eu sou chorando, mas senão eu vou começar a chorar aqui se eu agradecer mais alguma coisa. Então, né? pronto. A Carinhazinha, o evangelista, sabe que eu sou chorona. Mas vamos terminar aqui essa parte, todo mundo agora correndo lá para o espetáculo ao vivo na TV do Cuca, tá certo? Um abraço, Beijo gente. a Até daqui a todos, pouco. muito obrigada.